Assunto para termos Fernanda Manhota, nossa analista de internacional na tela. Manhota, muito boa tarde. 4 anos desde que o território ucraniano foi invadido pelas forças militares russas e a gente ainda tem a grande questão. O que falta para este conflito chegar ao fim? É possível vislumbrar um fim para este conflito? Boa tarde, mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Seja bem-vindo de volta depois das merecidas férias. Sentimos as suas saudades, estamos felizes que você retornou. E, bom, Yuri, de fato, né, uma guerra emblemática sob vários pontos de vista, inclusive, não sei se a nossa audiência se deu conta, mas ela acaba de se tornar a guerra mais longa na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente está falando aí de 4 anos praticamente ininterruptos, em que até mesmo cessar fogo foi algo difícil de emplacar, né? Nós tivemos aí várias tentativas que não culminaram em sucesso. Eu achei interessante, Yuri, hoje mais cedo, né, uma entrevista que foi ao ar da Clarissa Ward, nossa colega jornalista da CNN americana, em que ela, falando com o presidente Zelensky, entrevistando o presidente Zelensky por ocasião, né, desses 4 anos, do marco de 4 anos da guerra, ela diz a ele, olha, vim aqui várias vezes para cobrir esse conflito nesses 4 anos, e essa é de todas as vezes que estive aqui, é que eu sinto a menor energia, né? Aquela em que eu sinto todo mundo aqui na Ucrânia mais desgastado e com o sentimento de que não dá para vencer essa guerra. Então, a pergunta é a pergunta que todo mundo se faz, inclusive ela faz essa pergunta a ele, né? Dá para vencer essa guerra? Dá para acabar essa guerra? E ele tergiversa, tenta dizer que depende dos russos, tenta se justificar em relação à própria resiliência ucraniana como parte de uma narrativa de uma certa vitória e por aí vai. Eu diria, Yuri, que hoje, 4 anos depois, basicamente os 2 grandes dilemas que têm a ver com a Ucrânia e que impedem o fim dessa guerra, que dificultam o avanço das negociações, são cessão territorial, então a definição de que parte do território permanece ucraniana, de que parte do território eventualmente pode ser cedido à Rússia, lembrando que a Rússia hoje ocupa cerca de 25% de todo o território ucraniano e que esse é um grande tabu, porque os russos não abrem mão da parte que foi conquistada ali na fronteira e os ucranianos, claro, prezam pela integridade da soberania territorial. Eles querem de volta a região do Donbass que foi, de alguma maneira, ocupada pelos russos. Então, a questão da ocupação territorial e, eventualmente, cessão de territórios é um grande X da questão, é o que impediu várias vezes as negociações de avançarem, é o ponto que cria maior ruído, onde não há, de fato, consenso. O segundo elemento, Yuri, tem a ver com garantias de segurança, né? Porque, basicamente, do lado russo, o que se argumenta lá desde 2014, ainda no contexto da Crimeia e depois em 22 com a invasão total, é de que a OTAN estaria chegando perto demais da Rússia e os russos se sentem desconfortáveis com isso. Do lado ucraniano, o que se alega é que se, eventualmente, os aliados todos saírem de campo e a Ucrânia ficar sozinha, abandonada à própria sorte, sem nenhum tipo de apoio ocidental, ela se sente a qualquer momento refém de uma possibilidade de nova incursão russa e eventualmente até de uma mais grave. Então, falar sobre garantias de segurança, seja do ponto de vista dos russos, no compromisso da OTAN não avançar em direção ao Oriente, seja do ponto de vista dos ucranianos, de ter mecanismos para garantir a sua sobrevida sem que os russos continuem sendo uma ameaça, também é ponto que hoje não garante, né, o fim desse conflito. E eu digo isso, Yuri, porque não é só uma questão de russos e ucranianos entrarem num acordo sobre quais garantias de segurança seriam essas. Tem a ver também com quem vai prover essas garantias de segurança. Então, os europeus, por exemplo, eles têm interesse imediato no assunto, porque estão territorialmente localizados muito próximos do conflito, porque eles dependem de energia que vem dessa parte do mundo, de grãos que vem dessa parte do mundo, mas eles têm os seus próprios problemas domésticos. Então, na hora de rachar essa conta, tem europeus que se sentem mais confortáveis, europeus que se sentem menos confortáveis. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a mesma coisa. Quer dizer, se a gente olhar para esse dia mesmo, né, da efeméride de 4 anos, existe uma ausência retumbante no evento organizado em Kiev. Nós tivemos ali a von der Leyen representando os europeus, mas uma série de lideranças, inclusive importantes, como, por exemplo, os poloneses, mandaram
viraram representantes de segundo escalão, quer dizer, já não olharam para aquilo com a mesma prioridade. E, claro, a ausência do presidente Trump, né? O Zelensky tem insistido para que o presidente Trump visite a Ucrânia na tentativa de gerar um compromisso, um comprometimento maior dos Estados Unidos, mas diferente do que fez o antecessor, o Joe Biden, né, que de fato tinha isso como uma prioridade, no caso dos Estados Unidos, a relação é transacional. Quer dizer, tem horas que o presidente Trump sinaliza para um apoio mais direto a Zelensky, mas isso também rapidamente se esvai na medida em que o cálculo de custo-benefício dos Estados Unidos se altera. Então, Yuri, resumindo toda essa conversa, é um dilema de confiança, é um dilema de mediação, de moderação e é um dilema sobre interesses objetivos que ainda não puderam ser conjugados. Pois é, e enquanto isso, a população civil sofre e há toda essa incerteza geopolítica que mobiliza tantas nações como temos acompanhado ao longo destes 4 anos. Fernanda Manhota, que agradeço a recepção aqui, as boas-vindas, né, Manhota, que está aqui no 360. Hoje vai fazer jornada dupla porque tem Estado da União, o discurso do presidente Donald Trump, que Fernanda Manhota também, claro, sempre participa como em todos os anos.